Uma coisa que quase ninguém entende é que você não sente a realidade. Você sente a forma que isso é representado no seu cérebro. Então você não está aqui, por exemplo, vivendo coisas e sentindo essas coisas. Você sente a representação interna que isso passa no seu cérebro. E assim fica fácil da gente entender o porquê que a gente está triste, o porquê que você está ansioso, o porquê que você pensa demais nos problemas, o porquê que você está com ruído, por que você está com muito ruído mental, por que o seu tônus vital está baixo, por que a sua energia está ruim. Porque todas as representações internas que você tem são representações internas negativas. Entende? Você pega as coisas da sua realidade e representa de uma forma negativa internamente. E nesse vídeo eu vou te ensinar em passos simples como mudar essa representação mental para a gente conseguir poder, para a gente conseguir elevar a nossa frequência, elevar o nosso tônus vital, com exercícios simples, porém extremamente aplicáveis. Aquela pausa para tomar aquele cafezinho preto. Vamos mudar as representações mentais e atingir um novo estado de consciência. Let's go! E a gente consegue, por exemplo, pegar muito bem a frase de William Shakespeare, quando ele fala assim: não há nada bom ou mal, é o pensamento. Não há nada bom ou mal, é o pensamento que o faz assim. Então, William Shakespeare, ele está literalmente só traduzindo tudo isso que a gente está falando e que eu vou ensinar para vocês de como mudar as representações internas, reprogramar o seu cérebro e elevar o seu nível de frequência, elevar o seu tônus vital. Porque, mano, em 2025, final de 2025, 2026, não tem como você viver nesse planeta triste. Não tem como você viver com uma energia baixa. Entende? Todos estão muito tristes, todos estão infelizes. A gente precisa ser um ponto de luz para eles, entende? É quase que uma obrigação. E se você tá aqui nesse canal consumindo conteúdo do Panicalha, eu tenho certeza que você busca essa saída. Elevar o nível de tônus vital, elevar a frequência e conseguir ser um ponto de luz lá fora. Porque eles precisam disso, eles precisam de nós, entende? Eles precisam de nós. E tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês, a gente consegue lembrar também dos estoicos. Com certeza vocês conhecem o estoicismo, né? Vocês não estão nesse canal à toa. Os estoicos acreditavam justamente nisso. Eles não acreditavam em problemas, mas sim na representação que a gente queria desse problema. E então a gente vai para a prática agora fazer o primeiro exercício de representação interna nesse reboot cerebral. Let's go! Então vamos para o primeiro exercício e pensa comigo. Vamos primeiro nessa fase de Buda aqui. Com a mente criamos o nosso mundo. Eu acho que vai ser uma boa âncora para a gente começar o nosso primeiro exercício de representação interna, que é algo simples, rápido, porém extremamente efetivo e que de fato, mano, mudou a minha vida. Sério, mano, essa porra mudou a minha vida. E basicamente é o seguinte: você vai pensar agora em alguma representação interna, em algo que você acredita que você é ruim, algo que te remeteu lembranças negativas, algum momento na escola que você sentiu vergonha, algum show que você foi com um grupo de amigos e se sentiu excluído, entende? Algum rolê que você foi e se sentiu mal, se sentiu rejeitado, julgado, triste, ansioso, etc, etc, etc. Busca isso na sua mente. Enquanto você busca, eu vou tomar um gole de café preto. Perfeito. Agora que você já tem uma memória ruim na sua mente, a gente vai alterar o seu sentimento por essa memória. Começa pelo seguinte: pega essa memória mental negativa, projeta ela na sua mente. Depois de ter projetado, você vai abaixar o volume dessa cena. Abaixa o volume, projetando ela na sua mente, abaixa o volume. E agora você vai colocar essa cena em preto e branco. Depois de ter colocado em preto e branco, você vai trocar o som dessa representação e vai colocar um som de um desenho animado. Entende? Coloca o som de um desenho animado, abaixa o volume, preto e branco.
Agora, você vai pegar essa cena e vai começar a afastá-la, quase virando pó. Entende? Isso é um exercício que faz perder totalmente a força. Essa representação interna já não é mais a mesma, porque você alterou o sentido. Alterando o sentido, você altera a emoção, entende? Então, se você começa a replicar isso com diversos momentos tristes da sua vida, você altera a emoção sobre eles, você altera o sentido sobre eles, entende? Então é isso, esse é um dos movimentos. Você abaixa o volume AV, você troca o som e coloca o som de um desenho animado para literalmente parecer uma besteira. Um momento tão triste vai parecer uma besteira e ele vai perder aquele ruído emocional negativo. Então você abaixa o volume, você troca o som, você tira a cor, você tira a cor e coloca ele em preto e branco. E depois você o isola mentalmente, joga ele para longe. Se você começa a treinar isso de forma repetida, você começa a pegar momentos que te prejudicaram, momentos que te atrapalharam e consegue trocar o sentimento por esses ruídos. Parece bobeira, parece besteira, mas quando você faz e sente a emoção, você perde, por exemplo, quando você pega algo que tem 100% de negatividade e faz esse exercício, você percebe que você tirou 70% da negatividade desse problema. Entende? Isso a gente pode falar com traumas, pode falar com rejeição, com muitas coisas. Albert Einstein falava, a realidade... Eita, a caneta até perdeu a cor aqui, mano, de tanta energia nesse vídeo. A realidade é uma ilusão. A realidade é uma ilusão, mesmo que persistente. Então, Albert Einstein falava isso. A realidade é uma ilusão. E é literalmente uma ilusão, porque a gente cria esse cenário ilusório. E por que não criar algo positivo? Um exercício que eu sempre faço também, vou passar pra vocês. Esse não tá no livro de Anthony Robbins, o pai da PNL, mas foi algo que eu criei, eu acho que vai ajudar muita gente que tá assistindo aqui o Panicali. O exercício é basicamente o seguinte: quando você vê alguém, quando você vê um amigo, um parente que você gosta muito e sentir que ele tá com inveja de você. Inveja, mano. Esse exercício aqui é muito, muito foda. Eu criei ele, pra mim funciona, entende? Quando você sentir que um amigo, um parente, tá com inveja de você, você vai projetar a imagem dessa pessoa criança na sua frente. Isso eu fiz um exercício, eu tava lá em Santos com um amigo meu difícil de lidar, porém eu gosto dele. Ele tava com inveja de mim em um certo aspecto. Eu sou muito comunicador, eu falo bem, eu consigo me conectar fácil com as pessoas. E nitidamente ele tava mal por eu estar fazendo isso na frente dele, já que ele também se considerava isso. Mas quando ele me viu articulando pessoas na frente dele, isso mexeu com ele. E nitidamente eu vi, como um bom observador. E eu tive um insight, mano. Eu não sei de onde veio, eu não sei se houve uma canalização, mas eu tive um insight de projetá-lo criança. E aquele sentimento de estar incomodado com a inveja simplesmente sumiu, mano. Sumiu. Então eu olhei pra ele e eu vi ele criança, entende? Ingênuo, inocente. E criança não tem inveja, mano. Entende? Ela é muito ingênua. Então eu comecei a fazer esse exercício sempre que eu sinto situações em que eu tô em cima, a pessoa tá embaixo e ela tá achando ruim de eu estar em cima. E mano, isso é literalmente alterar a realidade. É pegar tipo esse exercício aqui que eu passei e fazer o número 2. Então eu acabei de passar o 2. Quando você sentir que alguém tá com inveja de você em uma mesa de negócios, imagine o criança. Porque aí, mano, você tem total controle sobre a pessoa. Entende? Você ganha poder sobre a pessoa. E às vezes é necessário. Muitas vezes será necessário. Tem uma frase de Carl Jung muito interessante, mano, que ele fala: quem olha para fora sonha,
E quem olha pra dentro desperta. E eu sei que vai ter muita gente ingênua aqui que não conhece o Panicali, que caiu aqui de paraquedas e não entende o conceito geral do que eu tô falando. Mas, mano, isso aqui é PNL, sabe? Programação neurolinguística. Isso aqui são reboots cerebrais, são inputs cerebrais, são prompts cerebrais, que a gente consegue alterar alguns prompts no nosso cérebro. Alterando esses prompts, a gente altera o sentimento. Alterando o sentimento, alterando o interno, a gente altera o externo. Porque tudo é mental, o todo é mental, né? Se a gente volta lá para o hermetismo, a gente vê que o todo é mental. Então não há por que você seguir com os mesmos padrões, seguir com as mesmas crenças, se há possibilidades de trocar essas crenças. Claro, eu não sou um mago, eu não sou o 01 da porra toda pra ter alterado todo o meu cérebro, mas muitas coisas eu mudei. Muitas crenças eu tirei. E hoje em dia é até difícil conversar com certas pessoas, porque elas esperam de você reações do passado que você já não tem mais. Porque a gente tá aqui, se lapidando, evoluindo, melhorando, treinando. Entende? Lê a Bíblia pela manhã. Eu não sou preso a religiões, mas lê a Bíblia pela manhã. Lê os Salmos, lê os Provérbios. Entende? A Bíblia, na minha visão, é um manual de manifestação. É um manual de manifestação quântica. Há muita verdade ali, isso é inegável. Há muita sabedoria dentro da Bíblia. Por mais que você não acredite em Deus, ou você acredite, lê a Bíblia pela manhã em jejum. Tome um café preto lendo a Bíblia, lembra do Panicali. Porque, basicamente, a programação neurolinguística, todas essas frases que eu citei, se você para ler, todas têm uma pincelada na Bíblia, entende? Então essa é uma dica do Panicali. Uma outra frase que Anthony Robbins cita no livro, que nem tá aqui, mas eu puxei no outro vídeo, Poder Sem Limites, é: a qualidade da sua vida significa as suas representações internas. Então tudo aquilo que você representa internamente, na visão de Anthony Robbins, o pai da PNL, é que se dá a qualidade de uma vida boa ou ruim. E, meu jovem gafanhoto, eu quero que você entenda nesse vídeo que eu te passei algumas chaves para mudar as representações internas e não deixe de usá-las. Pegue sua caixa de ferramenta, pegue sua caixa na imaginação e treine como fazer isso, entende? São inúmeros tipos de representações internas que você consegue fazer. Você consegue deixar essa imagem preto e branco, afastá-la, abaixar o volume, deixar a fala mais lenta. Porque sempre que você muda a representação interna, você muda esse passado na sua mente. E vamos usar isso a nosso favor, vamos conseguir poder com isso, entende? Vamos conseguir elevar a nossa frequência, o nosso nível de vibração. Porque se essa ferramenta existe, por que não utilizá-la aos montes? E isso significa que a nossa energia, ela não vem do mundo. A nossa energia vem do que nós acreditamos. Por isso que tem pessoas que quando chega no rolê, chega no ambiente, ela muda a energia, seja para pior ou seja para melhor. Por quê? Porque ela não é uma reação, entende? Ela não é uma reação, ela é uma emissão. Ela não está reagindo, ela está emitindo. Né? A gente está no rolê, aí chega aquela pessoa, bum, muda o clima para pior, muda o clima para negativo. Mano, ela só está emitindo tudo aquilo que ela representa internamente, ela está materializando os estados mentais dela. E vamos quebrar esse estado mental no meio. Porque todo mundo já foi assim um dia. Porra, será que minha energia tá ruim? Será que as pessoas gostam de mim nesse rolê? Mano, vamos quebrar essas crenças. Não tem por que não quebrá-las. Entende? Não tem por que não quebrá-las. E a gente pode falar o que for aqui. A gente pode falar de forma bonita, etc. Mas você pode, mano, chegar num grupo de pessoas, em um rolê, e falar da maneira mais bonita possível. Se a sua energia não estiver ali, se a sua vibração não estiver ali, ninguém te escuta. E você sabe muito bem disso. As pessoas não escutam o que você fala.
elas sentem que você vibra. Eu tenho muito isso claro pra mim, elas sentem que você vibra. Então é o como você fala, não o que você fala. E se você tem padrões mentais, ruídos mentais negativos ruminando na sua antena, ruminando no seu cérebro, é claro que ninguém vai te escutar. Né? E uma das principais dores que eu vejo é que a galera não consegue ser escutada. Sente que o que fala não é de fato importante. Porque você não se considera importante. Você construiu padrões mentais onde você mesmo se coloca em segundo plano. E a gente está aqui nesse canal para mudar isso. E o último exercício que eu vou passar aqui para fechar esse vídeo, número 3, é o brilho. Fechou? Brilho. E vamos lá, assim, enrolação. O que você vai fazer? Pega uma outra imagem negativa que você tem, uma representação interna de tristeza, rejeição, bullying, trauma, e pega essa imagem, coloca ela na sua frente, no seu cérebro, enquanto eu tomo meu belo café preto. Pega essa imagem e coloca ela na sua frente. E agora você vai mexer no brilho, como se fosse um canal, como se fosse o controle da televisão do seu avô. Pega esse controle e vai abaixando o brilho, vai deixando sem luz, entende? Então, quando você vai abaixando a luz do iPhone, do seu celular, vai deixando sem luz, sem luz, sem luz, sem luz, sem luz e zero. Você não enxerga mais essa imagem. E na PNL o brilho está muito relacionado à emoção. Na PNL o brilho, um alto brilho é uma alta emoção e um baixo brilho é uma baixa emoção. Então vai abaixando o brilho até perder toda a sua potência. Isso é uma técnica extremamente poderosa da PNL, porque você abaixa a emoção dessa imagem. Você consegue fazer isso com diversas situações passadas, entende? Na PNL, imagens mentais com alto brilho remetem a grande emoção. E imagens mentais com baixo brilho traduzem em carga emocional baixa. Então, não deixe, jovem gafanhoto, de usar isso ao seu favor. E esse foi um vídeo de como mudar as representações internas para conseguir vibrar em outra frequência e materializar ela no mundo físico. Eu sou o Panicali, se inscreve no canal, dá um like, não deixe de acompanhar e bora pra cima.